Olá! O que é uma nação? Uma nação tem alma, tem essência? E se tem, como ela se forma? Como é gestada? Um dos criadores da chamada alma brasileira foi Heitor Villa-Lobos, figura genial e polêmica, produtor de inúmeras narrativas sobre si mesmo e narrado também por tantos outros. Villa-Lobos foi encarado durante muito tempo como um músico brasileiro que se sofisticou em sua expressão musical ao viajar para Paris em 1923 e tomar contato com os ares intelectuais europeus. Mas será que isso é verdade? Ou já existia antes de Paris e antes mesmo da Semana de Arte Moderna de São Paulo de 22, um músico sofisticado em busca de uma expressão nacional da música em contato com vários ambientes musicais da época, populares e intelectualizados? É o que nós veremos com o nosso convidado de hoje, o professor e pesquisador Locke Arcanjo Júnior, que acaba de publicar o livro Heitor Villa-Lobos, Os Sons de uma Nação Imaginada, pela editora Letramento. Bom, Locke, maior prazer te receber aqui e lembrar que esse estudo seu é fruto de uma tese, né? De doutorado. De uma tese de doutorado, que deve ter levado seus 4, 5 anos. Exatamente. Primeiro, agradecer estar aqui para conversar sobre música, Villa-Lobos com você. É um prazer estar aqui. Esse livro é resultado de uma tese de doutorado, né? 4 anos de pesquisa, entre 2009 e 2013, né? No Departamento de História da UFMG. E você já vinha estudando Villa-Lobos antes, porque você tem um estudo entre a proximidade dele com o Bach. Então, quer dizer, na verdade, são muitos anos. Talvez 10 anos. Sim, desde 2005 e fora... o interesse pessoal, interesse né? pessoal, sim. Agora, me diz uma coisa, Locke. Então, pelo que eu entendi, né, dos principais posicionamentos, vamos dizer, da sua tese, é fazer uma releitura, né? São muitas as leituras sobre Villa-Lobos e você está produzindo mais uma, no sentido de que ele já tinha uma expressão, ele tinha contato com ambientes populares e esse contato era um contato muito próximo que auxiliou, ajudou na formação dele. Então, como que era esse ambiente dos chorões, por exemplo, na época da Belle Époque, né, do Rio, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto inicial que você colocou, né, esse ambiente do Rio de Janeiro foi fundamental para a formação do Villa-Lobos, né? Na verdade, as biografias e outros trabalhos já haviam discutido o universo dos chorões no Rio de Janeiro, no início da formação do Villa-Lobos, né? E posteriormente a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Porém, o peso dado a esse contexto de formação, que é o universo urbano da cidade do Rio de Janeiro, né, ele tomou a conotação, né, esse contexto de uma formação inicial, onde o músico brasileiro ainda estava prematuro. Esse músico brasileiro só vai aparecer após a Semana de Arte Moderna. Então, resgatar, buscar, né, essa brasilidade própria desse universo carioca, né, foi um dos objetivos do trabalho. E que universo é esse? É um universo riquíssimo, né, no qual o violão, que é um instrumento do qual o Villa-Lobos dedicou obras muito importantes naquele contexto, se torna um instrumento que vai mediar toda essa ambiência cultural, musical do Rio de Janeiro, né? O violão do Villa-Lobos vai expressar isso para nós. Não, e como você fala na sua tese, quer dizer, outras figuras emergem com maior importância ainda, como Donga, Pernambuco, Pixinguinha. É muito emocionante você ver o artista nacional valorizado. Né? O que eles tocavam? Dá para você tocar assim? Ótimo. O tipo de choro assim, que eles tocavam? Claro. No contexto do Rio de Janeiro ali, isso que você acabou de falar, né? Trazer de novo essa memória do Villa-Lobos carioca, né? Traz junto também uma rede de sociabilidades, uma rede de compositores, músicos, que estabeleciam esse diálogo musical desse universo carioca. Então, o Villa-Lobos dedicou obras a Ernesto Nazaré, né? O Villa-Lobos frequentava o mesmo universo que João Pernambuco e, como chorão, dedicou o Choros número 1 para o Ernesto Nazaré. Né? Esse que você vai tocar então? É o Choros número 1 do Villa-Lobos, né? Que representa bem esse universo. Ele foi dedicado a outro chorão, né? A outro músico importante daquele contexto, o Ernesto Nazaré. Então esse aqui é o Choros número 1. Né?
eles tocavam? Toca alguma coisa do Pernambuco, por exemplo, Ok. né? Que você falou que também foi, parece que... Sim, sim, sim. O João Pernambuco fazia parte desse universo musical, né? E do João Pernambuco a gente tem os Sons de Carrilhões, que é bem conhecido, né? E que faz parte dessa rede de sociabilidades carioca moderna, né? Dá para perceber perfeitamente o diálogo, né? Sim, sim, sim. Entre as duas músicas, né? E essas características formais do choro, né? A possibilidade de você perceber a linguagem musical próxima desses choros e as dedicatórias das obras faz com que a gente perceba que esse modernismo do Rio ele se constituía por uma originalidade muito própria, né? Ou seja, o violão desse contexto ele seria um instrumento acompanhador das rodas de choro, né? E no caso, isso é muito particular e por isso essa originalidade, mas ao mesmo tempo, né, o contato desses músicos com a produção musical técnica do violão parisiense, que já circulava no Rio de Janeiro desde o século XIX, né? Em 1837 já tem notícias da formação de tipografias que imprimiam, né, estudos para violão de Aguado, Sor, Carulli, Carcasse, que são violonistas que faziam sucesso em Paris no século XVIII. Então, essa técnica violonística aparecendo no Rio de Janeiro, europeia, né, em conjunto com os ritmos africanos, como o batuque, como, né, os ritmos que ambientavam aquele universo, colocar o violão como instrumento mediador entre a Belle Époque francesa e as rodas de choro, né? Então, isso é muito original e expressa muito essa originalidade do início do século. Nas biografias sobre Villa-Lobos, de maneira geral, isso parecia uma fase embrionária do Villa-Lobos moderno. Quase primitiva, assim, uma coisa, né, assim... Só que não é uma fase de formação do Villa-Lobos moderno que vai só aparecer na Semana de Arte Moderna. Esse é o Villa-Lobos moderno também, né? É um modernismo próprio do Rio que foi ofuscado por uma historiografia, por um projeto político, né? Vamos dizer assim, sim, dos paulistas e que venceu, né? E tem um aspecto também dele ter, não exatamente, a palavra não é resgate, ele ter supervalorizado o violão, inclusive, né? Sim, nesse contexto. Mas o violão é um instrumento controverso, né? Porque o instrumento está ligado a essa ambiência do espaço urbano e tido como um instrumento de malandro, um instrumento desvalorizado desse ponto de vista. E isso talvez até explica o porquê na Semana de Arte Moderna, que foi um projeto formal, diferente do modernismo do Rio, porque essa musicalidade toda aqui ela se dá no universo informal do espaço urbano. No caso de São Paulo, é um projeto pensado, arquitetado pelos paulistas e as obras, o Villa-Lobos foi escolhido, né? Os modernistas paulistas foram a São Paulo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, para assistir Villa-Lobos em 1921, um ano antes da Semana de Arte Moderna. Aí dentro do ambiente concerto, exatamente. outra o violão, né, uma questão importante. Por que o violão não está na Semana de Arte Moderna? Então, são essas características desses modernismos que eu procurei pensar na tese. Agora, né? É uma atitude corajosa dele, né, a valorização do violão, porque a gente estava comentando um dia desse que até hoje ainda há um certo preconceito com o instrumento. O piano é um grande instrumento, mas Villa-Lobos foi um gesto muito corajoso da parte dele, né? Sim, porque naquele universo, como não era um universo formal, então o violão não era um problema, vamos dizer assim, para ele se construir enquanto um músico. Esse projeto do Villa-Lobos de construção desse músico, dessa memória, né, ela se dá na sala de concerto. Ou seja, já no Rio de Janeiro, a partir de até início do século, até 1915, o Villa-Lobos tinha feito poucos concertos, né, em jornais, né, seja Jornal do Comércio. Ele fazia esses concertos, chamava o público, mas o que ele tocava, o violão não estava incluído nesses concertos, né? Então, ele representava muito bem esse jogo duplo da sala de concerto formal e do universo informal da rua, da roda de choro. Agora é interessante, né, para a gente finalizar aqui esse bloco, assim,
porque o Villa-Lobos, ele produziu, como a gente disse, inúmeras narrativas sobre si mesmo, supervalorizou uma questão meio intuitiva, uma coisa assim, mas ao mesmo tempo ele era de um rigor, de um formalismo, de uma disciplina intelectual, né? Isso sim que é interessante. O grupo dos 6 que ele participava, que você fala, que era de influência europeia, era Debussy, né? Então, assim, é interessante que ele é meio histriônico, né, em relação a ele mesmo, né? E esse ponto interessantíssimo que você levantou, por quê? Porque há a ideia de o músico autodidata, no caso Villa-Lobos ele matriculou no Instituto Nacional de Música, estudou durante pouco tempo, né, quando jovem, e saiu. Então ele teve uma formação realmente informal. Mas, obviamente, dizer que essa ideia do autodidata, um compositor com essa qualidade, com essa capacidade de criação, não abriu mão de fazer estudos pormenorizados, densos, né? E beber todas essas fontes. Era um estudioso, né, da linguagem musical europeia naquele contexto, né? Antes de ir a Paris, né, ele já estava nas mãos com a Sagração da Primavera, de Stravinsky, no Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, que o que até relativiza essa ideia dele ter ido a Paris e, a partir do contato com, vamos dizer, com a civilização, se construiu como músico primitivo. Na verdade, a França já estava no Rio de Janeiro. Vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta daqui a pouco com o real significado dessa viagem a Paris. O que ela realmente significou na vida do Villa-Lobos.